Boa noite, Guarulhos. Iniciando mais um GRU em Pauta, videocast do portal de notícias grudiario.com.br. Eu sou Wellington Alves, estou ao lado do jornalista Eurico Cruz. Boa noite, Eurico. Boa noite, Wellington. Estamos começando mais uma edição e hoje nós contamos aqui com a ilustre presença do diretor titular do CIESP, Maurício Colim. Seja bem-vindo, Colim. Boa noite, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. A pauta hoje é a indústria em Guarulhos. Vamos falar um pouco sobre esse setor tão importante na economia da cidade, principalmente depois da década de 70, que impulsionou a economia nessa cidade e gera tantos empregos. Colim, primeiro ponto sobre hoje, como é a situação da indústria em Guarulhos? Nós tivemos 2 anos de pandemia que foram difíceis. Como está o setor industrial hoje na cidade? Em processo de retomada. Eu acho que não só a indústria, o mercado começa a dar bons sinais e positivos de retomada. E a indústria não diferente. Claro que ela tem uma representação mais forte pelo que ela gera de riqueza, seja tributária ou seja de salários, mas está em processo de retomada. E só tomando o seguinte, a crise da indústria vem antes da pandemia já. Nós já sofríamos um tanto antes da pandemia e se agravou nesses 2 anos da pandemia, mas está em retomada. Guarulhos mesmo está bem positivo, a questão de empregos, deve subir mais um ponto ou 2 aí. Então eu acredito que nós devemos encerrar o ano aí com nível de emprego, já que se falava em porcentagem, eu acredito que vai vai entrar num dígito já até o final do ano. Colim, bacana que você falou sobre essa situação. Eu queria aproveitar e tirar uma dúvida com você. Você falou aí da questão que Guarulhos está positivo e aqui a gente tem um setor industrial considerado forte, mas nós tivemos a saída de algumas empresas, tanto para cidades vizinhas como para cidades de outros estados, Qual que é a solução para você reter uma empresa em determinada cidade ou para que você atraia mais empresas para uma determinada cidade? Pensando que assim, a gente pode falar de algumas questões como benefício fiscal, alguns cabem à prefeitura, outros não, E às vezes nem sempre eles têm um efeito esperado, A questão do benefício fiscal, por exemplo, num tempo de crise, o empresário pode entender que é uma compensação por um tempo que ele teve um prejuízo e acabar não reinvestindo ali aquele incentivo que ele tem, vamos dizer assim. Como é que você avalia isso? Bom, primeiro que saídas daqui foram pouquíssimas. E se houve alguma por conta de alguma questão da cidade, eu não me lembro. Eu acho assim, algumas empresas deixaram a nossa cidade e foram para outra cidade onde ele tinha uma outra planta e que se juntou à planta por conta do momento que vivia. Outras foram para outras regiões onde ele precisava de uma área maior e aqui em Guarulhos nós temos um problema com área. Não se tem áreas de zona industrial. Você tem muitas áreas que se chama de mista, onde quem tem indústria, por exemplo, de transformação, que você tem que ter alguns controles quanto a ruído, quanto a poluição, que são mais agressivos, você não tem área que são as zonas industriais, onde esse tipo de indústria pode ir. Então, acabaram evasando daqui e indo para outras cidades. Eu acho que esse é o principal ponto, essa soma de fatores. Não foi tanto, Eurico. Assim, as pessoas, é claro, exageram um pouco nos comentários, mas houveram, sim, indústrias que saíram. Atrair indústria, que você comentou. O incentivo fiscal é bom? É. Mas mais importante que o incentivo fiscal é uma boa mão de obra, é uma boa logística de entrada e de saída da cidade, são boas vias bem pavimentadas, são questões de segurança daquilo que você transporta. Isso, para mim, é muito mais positivo e atrativo do que a isenção do IPTU. É claro que, quando você tem uma soma de tudo isso, é isso sim que atrai. Regiões como, vamos falar de outras cidades, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, é só você ir lá visitar. A hora que você chega na cidade e você vê a entrada da cidade, as vias dela, você vê os galpões bem organizados, você vê a via bem iluminada. Guarulhos peca muito nisso, entendeu? E isso não é de agora, desse governo, já há vários governos. Guarulhos precisa entender isso, que para atrair indústrias para cá, precisa se melhorar essas questões da cidade. Somado, é claro, a incentivos fiscais. Um debate que se faz a nível nacional é a questão da desindustrialização. O Brasil ele passa um processo de redução de empresas, de indústrias. Você avalia que esse é um movimento? Como você se coloca diante desse tema? A desindustrialização ela já vem há alguns anos. Não tem um culpado único ou uma questão única culpada. Nem
crise sanitária, nenhum governo culpado, são vários governos culpados, né? Você só industrializa mais um país quando você dá o que ele acabou de perguntar, né? Algumas estruturas, algumas vantagens, alguns incentivos. Se você olhar países que dão incentivo, normalmente são aqueles que sempre estão se industrializando, né? Criando produto com valor agregado. O Brasil, infelizmente, passa governo, entra governo, passa governo, entra governo, e a gente continua fornecendo para o mundo materiais de base e recebendo para cá produtos com bem maior valor agregado. É isso que faz com que a empresa se industrialize. E outra, você não consegue, sendo repetitivo, falando de novo a mesma coisa, com a quantidade de tributos que nós temos, com pouco dinheiro para financiamento da indústria, industrializar. É caro, né? O retorno disso é demorado, é a médio e longo prazo. Então isso dificulta a industrialização e facilita a desindustrialização. Ontem mesmo, né, eu estava conversando com um amigo e ele falando: nossa, nós somos os reis da agricultura. Legal, concordo, é ótimo. Nossa, nós fornecemos comida para o mundo. É ótimo, mas quanto isso me traz de valor agregado? Quanto essa mão de obra ganha? Então, é um problema de vários fatores. Como mudar isso? Trazendo para cá investimento, o governo fazendo a reforma tributária e incentivando que nós, industriais, coloquemos mais investimentos para que a indústria cresça mais. Colinho, teve uma pauta aqui em Guarulhos que foi a criação da taxa do lixo. Você sempre se posicionou contra, a gente acompanhou alguns momentos e, inclusive, se eu não me engano, o CIESP, você foi um dos principais questionadores do valor da primeira taxa, que era mais alto do que a gente teve aqui. A taxa vai ser revogada, mas você vai ter uma outra taxa que vai ser de compensação ambiental ali para o aeroporto de Guarulhos, né, para as companhias que utilizam. Isso, mesmo que tenha saído uma taxa do lixo ali direto para o empresário, essa taxa que vai atingir aí a aviação, ela chega a causar algum impacto na indústria também? Talvez pelo transporte de carga, algo no tipo? Aumente algum custo ou não? Não, normalmente não sai de graça. Não vamos ser aqui hipócritas que se o nosso governo municipal conseguir, se ele conseguir cobrar essa taxa do aeroporto, que ainda isso acho que vai rolar muito, com certeza vai ser repassado para aqueles que utilizam o aeroporto. Não vou dizer que vai prejudicar muito o transporte nosso, vai prejudicar o transporte do país, que utiliza essa principal saída aérea que tem no Brasil. Um deles é o GRU, né? E São Paulo, então vai ter um impacto talvez não tão significativo, mas pequeno, né? Quanto à taxa ambiental, eu realmente, além de contra, eu não era totalmente contra qualquer cobrança, porque isso taxa ambiental não é imposto, taxa é uma cobrança por um serviço que vai se prestar. Eu sempre me posicionei ao governo municipal o seguinte: preste esse serviço, demonstre que vai ter uma melhora e que isso vai ter um custo. Não cobre sem antes melhorar, porque eu vou ficar muito em cima disso. Quando eu comparei com outras cidades, eu vi que as grandes cidades do estado de São Paulo cobram a taxa ambiental, mas eles prestam um serviço diferente de Guarulhos. Para grandes geradores, que somos nós, eu estou classificado como grandes geradores, nós não usamos a municipalidade para colher nem 1 quilo do nosso lixo. Nós, grandes geradores, damos destino, pagamos por isso, não vai para aterro o nosso lixo, é direcionado para áreas específicas, tratamentos específicos. Era uma reclamação minha também muito forte, porque grande parte das indústrias são grandes geradores e dão destino ao seu lixo. Então, assim, deve ter um impacto sim, mas eu acho que pequeno e se houver. Essa briga é briga de cachorro grande. Se houver, você fala o imposto, né? Você vai cobrar essa taxa do aeroporto. Assim, eu acho que não deveriam misturar as coisas. Vamos ser mais claros. Se o governo precisa usar um dinheiro, ele deveria cobrar do aeroporto o mal que ele já faz, independente de taxa ambiental. Eu não misturaria as coisas. Os aviões passam, acaba tendo as fuligens, eu não sei tecnicamente, vamos dizer, essa sujeira que se dispersa pela cidade na região onde o avião passa. Isso deveria ter se cobrado lá atrás, independente desse momento que nós vivemos. E ele deveria agora, talvez, cobrar e falar: olha, assim que nós começarmos a cobrança, vamos destinar para tratamento do lixo também da cidade. Agora misturou as coisas, dá força até para o aeroporto brigar por isso, né? Mas, diante dos estudos que foram feitos pelo CIESP Guarulhos,
considerando que a taxa do lixo é cobrada em outras cidades, você acredita que a decisão da prefeitura é correta da revogação? Olha, primeiro o que eu mais pedia ao governo municipal foi que me abrisse as contas. Porque quando eles usaram, né, essa questão, nós estamos, cobrança é legal. Sim, existe mesmo lá o decreto. Só que o decreto também diz o seguinte, que ele deve abrir todas as contas. Eu queria ver todas as contas e saber de onde vinha o dinheiro. Aí a gente olhar de onde vinha, há uma discussão, né? Vem do IPTU. Se vem do IPTU, eu quero abatimento do IPTU e cobra de taxa ambiental, não tem problema nenhum. Mas aquela verba, de onde ela vinha, né? E outra, se você já estava custeado esse valor e você vai fazer um trabalho onde ele vai ser hoje mais preocupado com as questões ambientais, dando direcionamento ao tratamento ideal do lixo, então assim, eu gostaria de ver essa diferença. E aí cobra a diferença. Olha, eu já gastava 70, só que agora eu vou tratar diferente, vou gastar 110, então pessoal, eu vou cobrar sobre 40. É isso que eu gostaria de ver. Ninguém me mostrou. Mas eu procurei ser assim, coerente nas minhas colocações, sempre, de analisar o que o mercado fazia, nas outras cidades, não o mercado, nas outras cidades, como ela tratava essa questão, e avisei o Guti, eu não estudei só o valor, eu fui estudar como eles tratavam o lixo dos munícipes deles. Nós olhamos Jundiaí, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Taubaté, foram umas 7, 8 cidades. E aí eu dei para eles, sem indicar o nome da cidade, quais eram os valores cobrados. E avisei por escrito, vou acompanhar. Porque não adianta, né? Ele vai cobrar a taxa e vai continuar recolhendo do mesmo jeito? Ele vai mandar para onde? Ele vai tratar como? Né? Ele vai passar de quando em quando? O que ele vai melhorar para cobrar essa taxa? Aí a coisa começou a ficar um pouco mais difícil. Eu não tive acesso aos números, para deixar bem claro. Gostaria, e estou aberto. E também aberto a gente a estudar e encontrar uma melhor fórmula para todo mundo. Colim, eu queria mudar um pouco ali o assunto, falar sobre o sistema de trabalho agora pós-pandemia, né? Bom, nós tivemos a questão da Covid, ela acabou causando um isolamento social, muitas empresas tiveram que fechar, algumas conseguiam continuar de alguma maneira ou outra, principalmente no setor de serviço, mas falando na indústria, tem cargos e cargos, né? Tem situações onde você consegue fazer o trabalho à distância e tem situações onde o trabalhador é necessariamente ali presencial. Como que você vê esse futuro do trabalho? A indústria ela também adota o sistema híbrido agora, de uma parte fica em casa, outra parte precisa presencial. Como que está isso nesse setor? O home office veio para ficar, né? E ele já tinha uma pequena e leve tratativa antes da pandemia. Com a crise sanitária, fomos obrigados a entrar no home office. Há uma discussão muito grande sobre o home office que eu compactuo. Nós temos que ponderar as vantagens e desvantagens. Eu não sou a favor do home office completo. Eu acho que o híbrido pode ser o melhor. E não precisa necessariamente ser 50-50. Eu acho que a pessoa tem que ficar mais na empresa do que fora dela, mas sou completamente a favor. Eu acho que traz vantagens para os dois lados. A empresa economiza um certo valor. O funcionário consegue ter um tempo mais flexível para ele ver coisas em casa, do seu dia a dia. Porém, aquele home office completo, para mim, traz sequelas para a pessoa que ficou em home office, que também é um isolamento. Imagina você ficar em casa e se você não tem nenhum cachorro, você liga a televisão, vai para lá, vem para cá e não sai do mesmo lugar. Você está isolado ali dentro, né? E todos os problemas que você vai ver vão ser tratados por telefone ou por um computador. Então você pode ficar meio neurótico com a situação. Então tem as sequelas também para quem fica em home office e que não tem. O outro lado é verdadeiro. A pessoa está em casa, uma série de problemas estão acontecendo em torno dela dentro de casa, que não tem nada a ver com o trabalho, ela começa a ficar irritada e eu acho que também isso é negativo. E a cultura da empresa que se perde um pouco, né? A pessoa estando afastada daquele dia a dia, eu acho que ela deixa de partilhar alguns crescimentos da empresa que acontecem. Então, eu acho que tem coisas boas e ruins para ambos os lados. A empresa, no caso, eu vejo que às vezes perde de estar com aquele sentimento de uma discussão, porque é diferente, né? Você fazer uma entrevista, pelo telefone, como eu já fiz com vocês mais de uma vez. É diferente de hoje, nós aqui olhando um para o outro e sentindo a reação do outro. Então, eu acho que o mesmo vale para o home office. Mas ele veio para ficar. Só sou a favor do híbrido. E acho que tem que olhar. Se a minha indústria entrar no híbrido,
eu vou fazer questão de que a gente cuide da saúde mental de quem está ficando mais em casa. Tem que ficar de olho, tem que ficar atento, porque isso pode trazer perdas que não vão ser boas para nenhum dos dois lados. Colim, na semana passada, o prefeito Guti foi ao CIESP Guarulhos e confirmou que não vai existir o Parque Tecnológico de Guarulhos, que é uma discussão que tem aí há mais de 10 anos. O prefeito disse que o espaço do Dryport, que foi negociado com o governo do estado, vai ser utilizado para concessão para empresas pelo período de 30, 35 anos, com algumas contrapartidas. Eu quero saber qual a sua posição sobre essa posição da prefeitura em abrir mão do Parque Tecnológico em detrimento a conceder espaço para mais empresas. Eu entendi ali, né? É claro que toda vez que fala alguma coisa eu quero ver no papel, né? É igual a devolução da taxa ambiental que nós não falamos. Daqui uma semana vai para a Câmara, eu ainda não li. Eu quero ler para ver o que está indo para a Câmara e como esse dinheiro vai voltar. Os munícipes vão receber como, né? Mesma coisa vale para isso. Eu quero ver como ele vai desenhar isso, né? A minha posição sempre foi de que a área para um parque tecnológico era muito grande e que se deveria analisar quem investiria, como e o quê. E que benefício traria para a municipalidade. Porque essa área, né? Aliás, político é uma coisa engraçada, né? Nós conseguimos aquela área. Conseguiu nada. Aquela área devia um tributo que é das pessoas, aquela área foi doada para o município, é de todo mundo. Né? Eu doei, o meu governo que doou nada. Né? O Bolsonaro mesmo fala, eu que estou doando 600 reais. Está nada, está tirando do dinheiro dos próprios, né? Nosso. Então vale aí, eu quero ver a documentação para ver como vai ser essa tratativa da área. Eu sempre fui contra, não fui favorável a ter um parque tecnológico, porque as grandes empresas que se acreditava que traria um parque tecnológico, a tecnologia, já tem suas áreas, como uma Axé. Ela tem uma área lá de desenvolvimento. Então, esse é um exemplo rápido. Então, eu sou a favor de que se traga e gere emprego e riqueza. Tecnologia traz riqueza, traz a longo prazo. Indústria traz riqueza a curto prazo. Ele se instala, gera emprego, gera riqueza. E gera riqueza não só para quem vai estar empregado, como para a cidade. Então, por isso que eu sou a favor. Acho importante a atitude dele, quero ver como ele vai desenhar. Porque deve ter tratativas aí legais para poder fazer isso. Porque essa área foi doada para um fim. Essa que é a minha dúvida, né? Eu lembro que eu participei com o Almeida, mas eu não me lembro claramente desse detalhe. Colinha, aproveitando que você tocou nesse assunto, pode beber, por favor. Falando da questão da devolução da taxa do lixo, né? O que a gente tem ouvido aí, por exemplo, é que tem aquela questão que vai ser devolvido para quem pagou integralmente, quem pagou até um determinado período, ele é uma taxa que era devida, as pessoas tinham que pagar. Inclusive, há relatos de pessoas que vão ser cobradas por não terem pagado naquele período, né? E queria saber como é que você vê isso. Se você acha que esse valor que foi pago ele tem que ser devolvido, se você entende que realmente, como houve aquela cobrança a partir da revogação, que não se cobra mais, o CIESP pode tomar alguma atitude ou pedir alguma compensação? Porque imagino que muitos empresários já pagaram esse tributo, né? E ou estão esperando uma devolução, ou estão esperando como eu posso dizer, uma resposta sobre como que vai ser feito, que nem você mesmo falou aqui, né? Sim. Eu sempre vou fazer movimentos de acordo com a demanda. Se os empresários me procurarem e solicitarem que nós venhamos a intervir em prol de algo, nós vamos analisar juridicamente o que é possível fazer. E é aquilo que eu disse, eu quero ler o que ele está vindo. Né? Eu acho que, na minha opinião, não é devido. Porque o sistema de coleta não mudou. E isso é uma taxa de cobrança por um serviço, não é um imposto. Muitas vezes os políticos de Guarulhos falam de uma forma como se fosse um imposto. Não é. É uma taxa por um serviço. Se esse serviço não foi prestado, não tem por que cobrar. Então, ele tem que mostrar... né, vou dar aqui fazer um comentário pessoal do Maurício. Na minha opinião, se ele não mostrar que ele prestou algum serviço diferente do que já prestava, não tem sentido ele cobrar nada. Nenhuma parcela. Né? E outra, eu acho que estão... Claro que eu não sou um especialista para saber como é que é essa entrada de dinheiro e saída de cofre público, mas como essa taxa foi cobrada sem uma contrapartida, ela tem que ser devolvida
de uma forma rápida e direta, talvez via IPTU, talvez isenção como compensação, eu vou pagar alguma coisa, grampeio o meu boleto ali junto do que eu paguei e se abate direto na boca do caixa, não sei. Eu acho que tem formas de fazer isso objetivamente. Claro que não conheço bem da tratativa financeira do fluxo como é de entrada e saída dos cofres públicos, mas sou contra, acho que tem que ser devolvido o dinheiro sim. E vou lutar se os meus associados se sentirem lesados. Colim, em 2019 eu entrevistei você... Desculpa, só uma parte. Uma questão. Eu senti e eu vejo que é importante, a nossa responsabilidade social. Então, assim, eu não acho que os empresários, por conta de uma taxa pequena, se ele pagou, ele vai sair por uma briga jurídica. Né? A gente acaba vendo isso até como uma questão de responsabilidade social. Mas, insisto, se meus associados cobrarem, eu vou para a justiça. Desculpe. Não, tranquilo. Em 2019, eu te entrevistei para falar sobre a indústria 4.0. Eu lembro que você falou que Guarulhos começava a avançar neste tema. Com a pandemia, imagino que os investimentos foram retraídos, porque foi o que aconteceu no Brasil inteiro. Mas, e nesse momento, qual é o tema da indústria 4.0 em Guarulhos? Você pode explicar para a população que não sabe o que é a indústria 4.0 também. É até difícil, né, explicar assim, sem um desenho, sem nada, né? Mas, assim, é a utilização da máquina com a inteligência artificial dela. Ou seja, é como se não é um robô, mas é como se fosse, né? A pessoa, quando você fala um robô, ela pensa na figura de quase um homem, né? Um corpo físico se movimentando. Não é, o robô, ele pode ter uma ação que não tem essa imagem dentro do próprio computador. Existe um sistema que a gente chama de robozinho, que vai captando informações. Então, usa a inteligência, que a gente chama de artificial, porque vem de equipamento e máquina, para fazer operações que antes a gente tinha como complexa, que só o humano poderia fazer. É como se a máquina pensasse. Então ela usa tecnologia, algoritmos, enfim, várias questões que ela, se vou por aqui, ok, se vou por aqui é melhor porque é mais curto, ele consegue pensar na frente. Então isso é a inteligência artificial, usando a máquina para algumas operações. Quem tem uma Alexia, por exemplo, né, ele vai por memorização e comparativo dando respostas. Né? Você fala, Alexia, hoje como é que está o clima? Então, uma coisa simples, né, como exemplo. Bom, Guarulhos, e não só Guarulhos, a indústria com a pandemia realmente reduziu os investimentos e isso atrasou a evolução. Além disso, os nossos parques são muito antigos. Nossos equipamentos, vou falar melhor, mais fácil para quem estiver ouvindo. Os equipamentos das indústrias, da maioria delas, são equipamentos antigos. Para você adequar ela à indústria 4.0, usar o sistema de inteligência artificial e adaptá-las é muito caro. Então isso vai atrasar. Quando eu digo que está evoluindo é porque as escolas estão se preparando, centros de tecnologia estão se preparando, estavam se preparando na época, né? Hoje já estão bem avançados. Já tem escolas com unidades voltadas à indústria 4.0, formação e tal. Mas eu acho que Guarulhos e o Brasil deve demorar para que a grande massa das indústrias, que são pequenas e médias, consigam evoluir a ponto de usar essa tão importante ferramenta. Vou falar da minha indústria. Minha indústria é uma indústria média. Né? O que é média? Média é normalmente por número de empregados ou por faturamento. Eu tenho 150 empregados aproximadamente. Então eu sou uma média indústria. Para que eu pudesse implantar a 4.0, sei lá, 50% dos meus equipamentos de produção precisam ser trocados. É muito difícil isso, demorado. Então eu acho que ainda vai demorar um tempo, mas está evoluindo. Legal. Colim, a gente está caminhando aqui para o momento final ali da nossa entrevista, né? E eu queria perguntar para você, você como pessoa mesmo, né? Como o Colim aqui, como que você desenvolveu sua empresa, como que é a sua relação aqui com Guarulhos, e queria saber também se você é muito sondado politicamente, né? Eu lembro que em outros anos eu já fiz outras matérias, o pessoal citava seu nome como possível candidato a vereador ou candidato a deputado. Queria saber como que está isso, como que está a sua vida aí, tanto empresarial como politicamente falando. Tá. Bom, eu vim para Guarulhos há 25 anos. Né? Eu vim para trabalhar para a Daicast. A Daicast eu não era sócio na Daicast. E aí para me trazer para cá, como luva, me deram 5% da empresa e eu comecei o meu crescimento dentro da indústria. E a cada vez que a indústria crescia, eu ganhava uma participação. Hoje
nós somos em 2 sócios, tem o majoritário, que é o filho do fundador, e eu, que cuido da parte administrativa, financeira e comercial do negócio. Então, minha trajetória aqui foi essa. Hoje a Diecast, quando eu vim para cá, a Diecast tinha 40 empregados, hoje nós somos em 150. Tínhamos um galpão, hoje temos 2. Então, assim, a gente investiu na cidade. Não pretendo sair daqui, né? Adoro Guarulhos, acho uma cidade que está em franca evolução, e ela só perde o time, acho que por causa disso. Quando ela acelerou demais, o governo deixaram a desejar e fizeram coisas que não cabe à discussão hoje, mas poderiam ter evoluído a cidade igual, e hoje Guarulhos seria muito melhor. Com relação à questão política, é assim, eu lido bem com a questão de responsabilidade social, eu gosto disso, e acho que todo industrial de Guarulhos e todo aquele que faz parte de alguma liderança deve se preocupar com isso. E como eu sempre me envolvo em questões que não só defender a indústria, né, que eu acho que o pecado de algumas associações é essa. Ela acha que o mundo dela está em volta dos associados dela e da associação. Eu não. Desde que eu iniciei a gestão, eu penso no todo. E aí, com isso, acho que acabam vindo os convites para que eu entre para a política partidária. Eu confesso para você que eu já fui mais reticente. Hoje eu aceito um pouco melhor. Eu tenho um pouco de medo de entrar para a política partidária. Eu acho que ainda a política partidária não está preparada para pessoas que têm a mesma visão que eu de como se deve lidar com o dinheiro público, como se deve lidar com alguns debates que envolvam as pessoas. Então eu acho que eu posso ter problema e não ter sucesso nisso. Isso que me afasta da política. Vereador, eu não me candidaria. Eu acho que eu não teria muito a contribuir. Deputado, entrar para o executivo, talvez, pensar em gestão, né, talvez eu me saísse um pouco melhor. Mas confesso que eu tenho medo de como lidar com esse dia a dia do que eu vejo. Não só em Guarulhos, né? Isso aí é nacional. Eu acho que ainda as pessoas não entenderam que ela tem que olhar um candidato, né, diferente. Nós tivemos o debate, né, alguns dias atrás, e você vê como os candidatos se comportaram. Ninguém fez proposta nenhuma, eu não lembro de nenhuma. Se vocês lembram, me falem, né? Eles só se agrediram. Então a gente ficou vendo ali um show. Não vou falar o que eu penso de que tipo de show foi, senão eu vou ser ofensivo, posso ser processado, mas foi um show de briga, um show de discussão, de ofensa, fala de passado e tal. Só o Felipe Dávila do Novo falar, vamos falar do futuro, vamos falar de proposta. Então é esse tipo de ambiente que me assusta. E o troca-troca que é nisso. Então, mas eu gostaria de um dia poder me motivar. Eu adoro ajudar pessoas, né? Eu entrei no Ciesp e já estou com isso na veia há 10 anos. Então, quem sabe um dia. Hoje você não é filiado a nenhum partido, então, Colinho? Nenhum. Há algum tempo atrás eu me filiei por um mês, para você ter ideia. Filiei, juro mesmo, fui filiado quando eu comecei a ver, eu falei, vou sair fora. Fiquei um tempo, não estou, nenhum partido. Não tenho preferências ainda, né? Mas vou pensar, tenho pensado mais sobre isso. Então, vamos ver o que acontece, o futuro nos reserva. Queria agradecer a participação do Colim no GROW em Pauta. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Muito bacana, fiquei muito feliz. Para vocês terem ideia, é a primeira vez que eu participo de um sistema como esse. Sempre foi mais em evento, ou por telefone, ou escrito. Então, foi bem bacana. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom, Colim. A gente agradece a sua presença. Dizendo aí, quem quiser ficar informado sobre a cidade, pode acompanhar o site www.growdiario.com. Essa entrevista vai ficar disponibilizada no nosso Facebook e vai ficar também disponibilizada no nosso YouTube. Quem quiser também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E não esqueçam de compartilhar o que nós tratamos aqui. GROW em Pauta todas as quintas-feiras, às 19h30. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.